Opa, e aí, Natália, beleza? Tudo beleza, e você? Tranquilo. Deixa eu colocar o chat aqui. Uhum. Entrando, pessoal, tudo bem? Tassiana tá aberta hoje? Tá com o vídeo aberto? Ah, não percebeu que estava com o vídeo aberto, né? Pela cara que você fez, já vai fechar. Fechou. O pessoal tem vergonha, mas fica muito melhor, gente, Tem. para falar vendo o rosto de vocês do que ficar só os nomes. Você fala assim, meu Deus, será que estão entendendo? Será que estão... E Fazendo se não aquelas estiverem caras. gostando, né? É. Eu estava numa antes, desculpa, perdoa. Imagina, fica à vontade, pode ficar aí. O amor e a liberdade serão. Dá licença um pouquinho, por favor. Só um minutinho. Amor e liberdade serão como no futuro. Ah, sim, serão. Bom, vamos lá, gente. Natália, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, falar de um assunto que é muito complicado, muitos dizem que ser operador de bolsa de valores é aquele cara frio e calculista, né? Então, a gente vai trabalhar, vai conversar um pouquinho sobre isso. Começa, por gentileza, se apresentando, falando da sua especialidade, né? E boa noite. Tá, então vamos lá, gente. Boa noite, Márcio. Queria primeiramente também te agradecer e agradecer ao Lucas também por ter mediado aí, feito acontecer essa nossa live, essa nossa aula. Então, eu queria dar boas-vindas aí para todo mundo. Meu nome é Natália, eu tenho 25 anos, sou formada em psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto, que é a UNAERP. Fazem 2 anos que eu me formei, na verdade 1 ano e 8 meses por aí. E na verdade a minha trajetória com o mercado começou com o meu pai. O meu pai, ele iniciou na bolsa lá em 2016, 2017, e ele sempre foi uma pessoa de referência para mim em controle emocional, em ansiedade, em questões de inteligência emocional. Só que eu chegava da faculdade, meu pai tinha feito pregão de manhã, não dava nem para conversar com ele. E era algo que me gerava estranhamento, porque eu falava assim: meu pai é o meu melhor amigo. Eu sempre conversava com ele. Depois que ele descobriu esse negócio aqui, que na época eu não sabia absolutamente nada, ele nunca mais foi o mesmo. Aí eu comecei a conversar com ele e falei: seu pai, o que aconteceu? O que está acontecendo? Ele: poxa, Natália, eu iniciei no mercado financeiro, operações day trade, isso lá em 2016, 2017. E eu não consigo. Eu já estudei, eu tenho a minha técnica aqui e parece que eu entro comprado, o mercado cai. Eu entro vendido, o mercado sobe. Nada dá certo e a hora que eu já perdi tanto dinheiro nisso que eu não estou aguentando mais perder. Aí, por conhecer o meu pai, por estar na faculdade de psicologia, eu já tinha as técnicas psicológicas e o meu pai foi me explicando o funcionamento do mercado. Então, meu primeiro mentor aí foi o meu pai. Eu falei para ele: pai, me explica como que funciona, que eu vou associar com as técnicas de psicologia e eu acredito que eu consigo te ajudar. E isso foi. Durante a faculdade, eu sempre gostei das finanças comportamentais, mas elas não falavam do day trade, falam mais da questão do longo prazo, do swing, mas o day trade em si não. Só que por também me identificar com finanças, eu queria fazer física, na verdade, antes da psicologia, de gostar muito da matemática, e querer a minha independência financeira o mais cedo possível, eu sempre pendi para parte das exatas na psicologia. Aí tudo bem, nisso, durante a faculdade, fui conhecendo traders, fui conhecendo gente de mercado, fui fazendo networking, me formei já para atender esse público. Então, durante a faculdade, eu fiz uma outra faculdade, que eu fui fazendo mentoria, eu fui fazendo curso, eu fui estudando mercado para poder entender. Porque não adianta eu fazer um curso de tape reading, receber um paciente de análise gráfica, ele vai me falar de figuras, ele vai me usar o vocabulário que ele
recebeu ali e eu não estar entendendo nada. Então, meu percurso começou aí, com o meu pai, que me introduziu nesse meio, eu me interessei. Hoje eu opero também, eu estava até comentando com o Márcio, eu faço day trade em ações, faço swing, tenho minha carteira também para longo prazo. Raramente eu opero dólar, só quando tá com aquela entrada bem linda, que aí eu opero, por conta dos atendimentos, eu não consigo ficar acompanhando o mercado o tempo todo. Então, eu precisei desenvolver o meu operacional, que ele tem um aspecto mais estatístico do que leitura de mercado, digamos assim, justamente para eu pôr a ordem ali e deixar ou vai no meu alvo ou vai no meu stop, porque eu realmente não tenho como ficar conduzindo o meu trade. Então, você estudou, quando você estava na faculdade, seu pai foi seu mentor, obviamente, né, como você falou, e você viu uma diferença, estudando finanças comportamentais especificamente, você viu uma diferença entre um operador de day trade e um operador swing ou position. Você consegue identificar para a gente o que é? E eu coloquei todo mundo em mute para não atrapalhar, e eu acho que eu coloquei você também, tá? Então você precisa tirar do mute aí. Você consegue explicar a diferença maior de um operador de swing para um operador de day trade? Na verdade, a maior diferença é a velocidade de reação. Era bem uma questão de... Porque, de certa forma, você tem suportes e resistências tanto no day trade, tanto no swing trade, tanto no longo prazo, referências gráficas, filtros e critérios são os mesmos, mas a velocidade que você precisa processar aquela informação, reagir àquela informação é muito mais rápida do que para um swing longo prazo. Então, Um cara de swing de longo prazo, por exemplo, ele pode entrar numa espiral de baixo, ou seja, ele pode tentar se sabotar. É mais difícil de você ter um blackout num cara de swing de longo prazo do que num day trade, quando ele entra ali numa espiral de ficar clicando, e a gente não vê isso no swinger, né? No cara que faz um swing trade, né? Não, porque ele mascara muito. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Tem algumas características que a gente traz da nossa vida, então, relação com as pessoas, relação com o dinheiro, cultura familiar, cultura nacional, né, no caso do Brasil, tudo isso interfere a forma como a gente se comporta no mercado. E às vezes o paciente, ele tem a predisposição a uma agressividade maior, a uma ansiedade maior. Então, por exemplo, a quantidade de pacientes que eu encaminho para psiquiatra por diagnóstico de TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, é muito grande. E foram crianças, na época, que foram tidas como problema de aprendizagem, crianças inquietas, crianças arteiras, pestinhas, e que, quando elas chegam do contexto mercado financeiro, ele serve como um gatilho para toda essa impulsividade, para toda essa ansiedade, agressividade e tudo mais. O que acontece é que o day trade, ele serve como um catalisador. Diferente, por exemplo, de um swing trade, em que você consegue mascarar e não ativar essa característica. Então, a mesma coisa acontece, uma pessoa agressiva, por exemplo, que teria um traço mais agressivo, expansivo, mas ela tem um contexto familiar mais tranquilo. Então, são pais mais compreensivos, são pais que acalmam aquela criança, aquela pessoa, consequentemente, ela tem o traço, mas ele não é ativado. Quando ela vai para o mercado, ela fala, mas eu não me reconheço. Porque eu sou uma pessoa extremamente calma fora do mercado, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada fora do mercado, e por que aqui eu não estou conseguindo ser? Porque a gente precisa identificar se é um traço seu que não foi engatilhado, que não foi catalisado pelo seu ambiente, e o mercado fez com que ele aparecesse. Então, a gente tem que olhar todos esses aspectos. E no caso, como eu estava comentando, do swing trade e do longo prazo, ele tem essa característica menos catalisadora do que o day trade em si. Então, essa é a maior diferença que eu fui percebendo na literatura e com os atendimentos. Natália, quando eu comecei, eu tinha
um problema que eu acho que grande parte dos traders e das pessoas que eu, pelo menos, conversei, eles têm, não sei se você sabe explicar o porquê, né? Que é você ter coragem de perder e medo de ganhar, que é o famoso comer como um pintinho e defecar como um elefante, Aham, né? sim. Você sabe o porquê que isso acontece? Ó, na verdade, a gente precisa primeiro entender o conceito de aversão a risco e aversão à perda e a questão da tolerância. Na verdade, a nossa mente, ela já é programada a interpretar a perda como 2 vezes mais dolorosa do que o ganho. Só que, por exemplo, quando eu perco R$100, a dor de perder R$100 é a mesma de que se eu ganhasse 200. Não, pera, deixa eu fazer a conta. A dor da perda é 2 vezes maior. Então, se eu perco 100, seria a mesma euforia de ganhar 50. Então, eu perdi R$100. Eu tenho uma tristeza, vamos supor, nível 80. Quando eu ganho R$50, eu tenho uma euforia nível 80. Só que a nossa mente, ela tem uma programação primitiva ainda. A gente não conseguiu nos desenvolver cognitivamente enquanto sociedade civilizada. Então, nós nos desenvolvemos enquanto sociedade civilizada muito mais rápido do que a nossa cognição conseguiu nos acompanhar. Então, o que a gente precisa pensar? Que essa briga que a gente tem com a nossa mente, com o nosso cognitivo, ela acontece por uma falta de compreensão do funcionamento da mente. Porque muitas vezes as reações que a gente tem, que você tem no mercado, ela é um produto das ligações neurais que nós temos do que algo característico do paciente. Então, por que a gente tem mais dificuldade em lidar com a perda? A perda dói, mas vamos pensar assim, lá na época das cavernas, quando tinha que caçar para sobreviver, para poder se alimentar, a gente tinha a garantia de que conseguiria aquele alimento? Não. Porque você precisava caçar, você precisava se expor, você tinha que se colocar à frente a um risco para poder ter aquela recompensa. Então, quando você perdia um animal, você perdia uma caça, era como se você perdesse todo o potencial de vida que você tinha. Não é a perda do animal, é o que ele representa. Então, quando a gente fala em aversão à perda, a gente tem que pensar o que ela está significando para você. Porque se você é corajoso perdendo, é porque aquela perda ela significa algo além do dinheiro. O que você está perdendo? É sua liberdade, é sua autoestima, é sua confiança, é sua relação com a família. O que vem junto daquela perda? Não é simplesmente o dinheiro. Então, na época da caverna, essa dor ela foi sendo criada. Então, poxa, perdi um animal, não sei se eu vou conseguir sobreviver de novo. Só que quando ganhava-se, não era certeza que ia dar para alimentar todo mundo. Era mesmo, vamos, dá para sobreviver, sabe? Então, a perda ela significava uma morte e a vida significava uma sobrevivência e não uma relação de conforto e bem-estar, até porque não tinha conforto e bem-estar naquela época. A partir disso, a gente pode relacionar, puxar aí um ganchinho para falar da questão da disciplina. Por que é tão difícil manter uma disciplina? Porque tudo aquilo que é forçado e que exige gasto energético, a sua mente interpreta que você não vai conseguir repor. Então, quanto menos disposição você tiver para realizar uma atividade, menor vai ser seu gasto energético, mas você armazena aquela energia. Consequentemente, você não sabe quanto você vai comer depois, então você fica ali tranquilo,
na sobrevivência. Lembrem que o nosso cognitivo ele tem como objetivo sobreviver. Muitas pessoas não saem do 0 a 0 no mercado porque tem uma crença de sobrevivência. Ah, eu quero iniciar o mercado, eu quero sobreviver ali. O dia que eu estiver fechando no 0 a 0, eu estou feliz. Bum, você mandou uma programação para sua mente. O que ela entendeu? O dia que a Natália estiver fechando no 0 a 0, ela está feliz. Aí você não entende o porquê que você ganha e perde. Você não entende por que você faz certo, mas sua conta não fecha. Porque qual que é o conteúdo programático que você tem? Sobrevivência 0 a 0 e não abundância e prosperidade. Então é aí que a gente precisa olhar. Quando a gente fala no conceito por que você é corajoso perdendo e covarde ganhando, a gente tem que olhar na questão de merecimento. Então, o quanto que as pessoas necessitam se esforçar e se dedicar para se sentirem merecedoras daquele ganho. Então, eu tenho muito paciente que vira para mim e fala assim: foi tão fácil ganhar que eu fiz outra operação porque eu precisava de uma adrenalina. Eu precisava de uma dificuldade ali. E isso é muito comum. Muito, muito comum. E o fato de você ser corajoso na perda significa que enquanto você não fechar a operação que está perdendo, você não perdeu. Então, não acionou o gatilho da perda no teu organismo. Você não está sofrendo ainda porque você tem a esperança de que aquilo possa voltar e você provar que você estava certo para ganhar pelo menos um mínimo ou para sobreviver no 0 a 0, né? Exatamente. Tem uma questão de crença também que a gente precisa discutir. Eu até fiz uns slides, mas Se podemos você continuar quiser, nessa dinâmica? se você quiser, se faz parte dessa, porque eu acho que está todo mundo bastante interessado nisso, principalmente na questão de entender por que a gente não sai do 0 a 0, né? Por que tanto a gente faz a operação direito, olha lá, mas está apostando 1 para 1. Só que esse 1 para 1, você chega no 1, você realiza o teu ganho, aí chega no 1, que é para você parar a operação, você fala, não, eu acho que vai voltar e deu 2, aí não, aí deu 3 de perda e você ganha 1 só e fica negativo e não sabe o que acontece. Se você quiser, já está liberado para você. Tá. Eu vou pôr o slide aqui, só para facilitar esse processo, eu vou colocar no monitor aqui do lado, porque aí eu consigo visualizar vocês. Tem problema se às vezes dá uma olhadinha meio para o lado? Não, Tá. pode ir. Tá, se vocês estiverem conseguindo ver, me avisa aí, por favor. Já estamos. Tá. Ai, peraí que eu perdi você. Eu? Aqui. Estou aqui. É que você sabe da minha dificuldade com o computador, né? Fica tranquila, fica tranquila. Tamo Tá, junto. tá, então vamos lá. Então, o que eu coloquei aqui? O que a gente precisa entender? Essa questão do funcionamento da mente, que eu estava falando para vocês. Quando a gente tem dificuldade para segurar uma operação vencedora, a gente precisa pensar também no conceito de tolerância. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês que eu acredito que fica muito mais fácil para a gente conseguir identificar. Imagina que você está na cidade de Campinas com um carro que tem tanque para capacidade de 50 quilômetros. Vamos supor, o tanque de gasolina, ele anda 50 quilômetros. Para você chegar em São Paulo, imagina que são 10 quilômetros de Campinas para São Paulo. Se você for de carro, você concorda que você consumiu 10 quilômetros desses 50 que estão disponíveis para você? Sobra 40. Se você quiser voltar para Campinas, São Paulo, Campinas, você vai consumir mais 10. Ainda tem 30 quilômetros de combustível disponível para você. Só que vamos supor, saí de Campinas com meu tanque de 50 quilômetros e fui lá para São Paulo para poder pegar um bolo, sei lá o quê, para depois vir para minha cidade, que é Ribeirão Preto, que fica a 100 quilômetros de São Paulo. Se você andou 10 e seu tanque comporta 50, sobra 40. Você vai conseguir chegar na minha cidade, Ribeirão Preto, sem abastecer o carro, sendo que ficam 100 quilômetros de distância? Não,
vai sobrar 60 quilômetros, vai faltar 60 quilômetros. É a mesma coisa quando a gente está em uma operação. Não é porque existe uma possibilidade de trade que você precisa fazer. Porque o seu tanque emocional não necessariamente tem combustível suficiente para você aguentar a ida para trás e a ida para frente. Então, o que a gente tem? Se você entra numa operação e seu combustível emocional são 300 pontos e a operação volta 200, você concorda que a hora que for para frente só sobrou 100? Como que você vai chegar até a cidade que você quer sem ter combustível? Então, é importante que a gente reconheça o porquê que algumas operações você não segura. Porque geralmente a gente não é mão de alface em todas. Você não você não hesita em todas, você não é mão de alface em todas, você não tem dia de fúria em todas. Existem características em cada operação que faz com que você, engatilhe um alface, que você, engatilhe uma fúria, que você, engatilhe uma ansiedade, um medo, uma hesitação. E quanto mais você se conhece e você se percebe, melhor você opera. Então, Natália, eu não aguento ficar 500 pontos para trás, porque eu vou gastar meu combustível. Eu vou fazer uma operação que me tem um stop técnico de 500 pontos para trás? Não, porque se ele voltar 490, quantos pontos que eu vou segurar para frente? 10? Aí eu fui, me expus 490 para sair com 10 pontos. Entende? Então, essa questão da mão de alface está muito relacionada também à dificuldade que as pessoas têm de operar oportunidades para elas. Que é o que a gente estava até conversando ontem, Márcio. Não é porque tem uma operação ali que você tem que fazer. Será que ela se enquadra nos conceitos tanto técnicos que você se sente confortável operando, tanto no seu conceito emocional? Porque a responsabilidade do trader, eu sempre falo isso, é fazer escolhas que sejam responsáveis por estruturá-lo emocionalmente, porque a única responsabilidade que a gente tem, o único acesso que a gente tem é o que você vai escolher fazer. Se o mercado vai para cima, se ele vai para baixo, se ele vai lateralizar, se ele vai, sei lá o que vai acontecer, isso não cabe mais a gente. Há uma projeção. Pode ser que isso aconteça, porque tal informação me diz que se romper aqui com volume, a tendência é continuar. Só que é certeza? Não. Então, a gente precisa trabalhar com essa realidade. E quanto mais você conhece as suas limitações no mercado, melhor você opera. Então, Pensando nisso sobre responsabilidade, Natália, por que geralmente o trader procura transferir a responsabilidade para o trem e não... Ele sempre precisa ter alguém para dar o aval para ele clicar. Ele precisa que alguém diga para ele se está boa a análise que ele fez ou se é aqui mesmo. A gente estudou incansavelmente uma entrada. Chega na entrada, é aquilo, não tem... E ele pergunta se pode. E isso... Você sabe por que isso acontece? Porque, na verdade, o ser humano ele precisa se identificar com outro ser humano. E a gente entraria na questão do efeito massa. O que seria isso? Do efeito massa. Imagina que você vai na praia, você está lá tranquilo, para o senhorzinho que vende milho. Ninguém compra milho. Aí um ser humano levanta, vai lá e compra milho. Dá 5 minutos, todo mundo levanta para querer comprar o milho. Às vezes tem essa vontade de comprar milho, dependendo da necessidade de identificação que a gente tem. Então, essa questão da responsabilidade é muito mais fácil você ensinar seu operacional para alguém e ver essa pessoa fazendo, porque é como se você se apropriasse também daqueles resultados. E aí você se identifica.
Se eu vejo uma operação que eu estudei e pergunto para o meu professor, mas deu a entrada aqui? E ele falar, deu. Se der errado, você não errou sozinho. E é muito melhor você errar com todo mundo do que se acertar sozinho. A mente interpreta isso. Sabe aquela questão da escola? Mas todo mundo foi mal, mãe. Aí sua mãe, mas você não é todo mundo? Ela estava te ensinando a operar. Que você tem que confiar nas suas operações. Que se você fez um estudo, não importa se o fulano ou o ciclano entrou ou não entrou. A questão é, encaixava nos seus critérios? Tinha seus filtros, seus critérios para entrar numa operação? Tinha. Estava no risco retorno que você se propôs operar? Sim. Então constitui uma oportunidade para você. Porque a quantidade de pacientes que eu atendo e falam para mim, poxa, eu dou aula de mentoria, eu ensino para os meus alunos como operar, eles fazem, dá certo e eu não consigo fazer. Porque tem essa necessidade de terceirizar o risco. Você vê todo mundo fazendo. Assim, se todo mundo afundar, você está de fora. Mas tem o trader vítima também, né? Aquele cara que... Mas aí já traz um traço do vitimismo, da personalidade dele para dentro do trade. Aí é a fome com a vontade de comer, né? Que é bem... Não, vai buscar um monte de justificativa, né? O trader vítima. Nunca é culpa dele. Mas por que travou a plataforma? Às vezes a plataforma nem travou. É tão exacerbada essa característica que a própria mente faz autossabotagens com a pessoa que ela enxerga travado. Ela não enxerga um indicador que ela tem. Chega num nível de cegueira. Não estamos falando das pessoas que ficam nervosas, ansiosas, e aí não enxergam o movimento. Fala assim, nossa, eu mudo para real e parece que eu já não enxergo nada. Isso é outra coisa. Mas a questão do vitimismo, ela entra até numa questão cultural do nosso país, em que ninguém se responsabiliza por nada. É o país da impunidade que você pode basicamente fazer o que você quiser, que não vai acontecer absolutamente nada com você, que ninguém aprende a consequência real dos atos. Então, quando você vem no mercado e ele te mostra a consequência real dos seus atos, você não sabe lidar com isso, porque você não aprendeu. Engraçado, né? A gente às vezes estuda, monta toda a estrutura das operações e chega e acaba improvisando no mercado. Uhum. Por que disso? Assim? Por que ao invés de você usar, o que cega a pessoa? Isso acontece mais no day trade, né? Que é um negócio mais rápido, assim, a pessoa... É falta de treino, é falta de preparo emocional, é medo, porque a gente sabe que, e depois uma pergunta futura, né? Primeiro a gente tenta falar sobre o improviso, mas depois a gente precisa discutir também se o day trade é para todo mundo, né? E como a gente identifica que o day trade não é para a gente, porque tem outras formas de ganhar dinheiro no mercado, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa pensar? A gente vai cair de novo na conversa sobre as crenças. Muitas vezes, tem muito... Eu estava até comentando com você, Márcio, ontem, na hora que a gente estava conversando, que eu tenho muita dificuldade em aceitar convite de qualquer pessoa, digamos assim, que não tem uma referência para mim. Então, eu estou aqui hoje porque o Lucas conseguiu mediar, o Lucas colocou a gente em contato, que eu confio muito nele. Então, o que a gente precisa ver? A quantidade de pacientes que eu tenho que chegam traumatizados porque os mentores fabricaram o trauma, porque o curso seguinte vende a solução, é muito. Então, olha, porque a maior dificuldade de vocês vai ser respeitar o stop, porque a conta real é um problema, é uma dificuldade operar na real, porque todo mundo fica cego. Imagina que a pessoa nunca ouviu nada sobre mercado. Ela começa a escutar esse monstro. Que programação, novamente, ela está recebendo sobre aquele contexto de que é um problema, que ela vai ficar cega.
que ela vai ficar ansiosa, que a dificuldade dela vai ser respeitar o stop. Então, ela compra dificuldades que nem fazem parte dela. Simplesmente foi colocado porque o mentor vira, mas você está ansioso, mas esse meu próximo curso tem um operacional que é para os ansiosos. Esse operacional é para quem não respeita o stop, mas ele fabricou. Um exemplo disso é a Apple, né? Um furinho aqui, você carrega, se você quer carregar o celular, você não põe o fone. Você quer pôr o fone, você não carrega o celular. Aí eles vendem o fone portátil. Aí tem quem compra, né? Barra eu. Então, eles fabricam o problema para vender a solução, que é o fone sem fio. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem são os mentores que estão servindo como referência para a gente. Os Colocaram mentores... aqui, desculpa te interromper, colocaram aqui que o tal do Suriel Portes arrumou cliente para muito psicólogo. Gente, vocês são insuportáveis. Ai, meu Deus do céu. O outro quer dividir o loss comigo, mas não quer saber de dividir o gain. Deus está vendo o chat. Ai, falar gente, uma falar coisa, pra vocês. Viu? Mas, Natália, pra gente... Tem isso, continua, desculpa. Depois eu faço. Desculpa só. E aí a gente precisa entender essa questão da fabricação, por quê? Você me perguntou, né? O que acontece? A pessoa faz todo o estudo, chega na hora, parece que ela faz tudo errado. Existem dois fatores principais. Um, excesso de informações. Então, ela faz todo o pré-mercado. Então, eu gostaria de comprar nessa região, caso houvesse a absorção, caso houvesse um pivô assim, 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 assado. Mas, a hora que chega, na hora do mercado, ele está fazendo um outro contexto. Só que há 3 anos atrás, ela estudou num curso que aquele contexto ali dá para fazer uma entrada. E aí ela não vai fazer aquilo que ela estudou, ela vai fazer o que ela acha que ela lembra, porque ela vai que não tem outra operação. Vai que aquela é o trade do dia e ela não vai estar nele. Entende? E o segundo conceito que a gente precisa olhar é a questão das crenças principal. Por quê? Eu atendi um paciente, na verdade eu atendo um paciente que ele tem muita dificuldade em operar o operacional dele. Então, se está compra, ele vende. Se está venda, ele compra. E ele viu, ele falou assim, Natália, eu narrei, porque ele grava a tela. Ele, fulano, está formando o seu contexto de compra. Compra, ele vai e vende. Investigando, a gente conseguiu buscar uma crença que foi a seguinte. O pai dele dizia para ele que as pessoas que ganham dinheiro são pessoas que fizeram coisas erradas. Só que ele não associou o errado como imoral e antiético. Ele associou assim, imagina que aqui tem um desenho, pinte de azul, ele pegou o lápis verde e pintou, você pintou com a cor errada do que estava pedindo aqui. Quem ganha dinheiro fez coisa errada. O que ele quer no mercado? Dinheiro. O que ele vai fazer? Operar errado. Entende o quanto que essa programação que ele recebeu lá atrás direciona ele para os resultados? Por que ele opera errado? Porque ele não sabe? Não. Porque a crença dele de dinheiro é fazer coisa errada. E aí a gente precisa investigar do porquê que você fecha no 0 a 0. Se sua programação foi, eu vou estar feliz quando eu fechar o mercado no 0 a 0, bum, você está colhendo exatamente o que você pensa. Aí entra no slide que eu coloquei aqui, que é importante a gente entender o funcionamento da nossa mente. Por quê? Tem um livro, eu até recomendei ele no final dos slides, que está escrito aqui. Ele aborda que nós recebemos uma programação, então é lá o que o meu paciente escutou do pai dele, ou que o mentor falou, gera pensamentos nele, que geram sentimentos. Esses sentimentos são transformados em ações que, consequentemente, ele colhe um resultado. Então, se você não está colhendo um resultado no mercado, provavelmente o seu pensamento está errado. Não, mas é porque eu preciso ser disciplinado. Tá, mas por que você precisa ser disciplinado? O que você ganha com a disciplina?
Se você não se convence das regras que você coloca no mercado, fica regra por regra. E regra por regra ninguém segue. É a mesma coisa que você pedir para sua mãe para sair. Mãe, posso sair? Não. Ah, por quê? Porque não. Mas você fica sem parâmetro, você fica sem referência. O mercado é um ambiente variável. Se você não traz referências para você que vão te segurar em algum aspecto, para você ficar seguro ali, como que vai fazer? Você se coloca cada vez mais vulnerável com as suas próprias decisões. Então, o que a gente precisa entender? Que os nossos resultados são consequências do nosso modo de pensar. Se você não está tendo o resultado que você gostaria, provavelmente você não está pensando da forma que você deveria. E aí o questionamento que você tem que fazer é: quais resultados eu quero e como eu deveria pensar? Porque se você acredita que quem tem dinheiro fez coisa errada, que quem tem dinheiro é desonesto, que quem tem dinheiro, seja lá qual é a completude, seja lá a forma como você complete essa frase, o que vai acontecer? Você vai executar exatamente o que você acredita. Só que a gente tem uma chance de poder questionar isso e olhar, será que eu realmente acredito nisso? Será que isso é meu? Ou veio do contexto que eu fui inserido? Será que essa dificuldade em ganhar dinheiro, será que essas limitações que eu tenho são minhas? Sabe, trazer para a sua realidade o quanto que os seus pensamentos afetam o que você vive hoje no mercado. E é só você olhar quais são suas dificuldades no mercado, de que forma essas dificuldades aparecem fora do mercado. Então, será que você é um bom administrador financeiro? Será que você é uma pessoa que compra por impulso? Será que você é uma pessoa que qualquer coisa que te falam, você leva para o pessoal e tem uma resposta emocional, você se dói demais? Você é uma pessoa vitimista? Ainda bem que os microfones estão em mudo, porque eu estou vendo pessoas chorando nesse momento. É sério? Com... Ai, que vai fazendo a pessoa chorar 8 horas da noite. Não, é que quando a gente vai ouvindo algumas verdades, assim, né? Vai dando uma angústia. Incomoda, Assim, né? eu vou desligar essa live, pelo amor de Deus, não quero ouvir isso, né? Mas aí a gente chega numa conclusão, né? Às vezes realmente olhando, sendo reflexivo e tentando, é difícil chegar nessa conclusão sozinho. Eu imagino que seja muito difícil você sair associando algum trauma de infância com o trade que deu entrada no pivô de alta, sabe? Eu acho que é complicado. Sim. Mas, de alguma forma, você ter uma estratégia de operação e ter os resultados que você faz através dessa estratégia e analisar, é você minimamente saber que aquela estratégia ou está beleza, ou está no 0 a 0, está te mantendo, né, que está gastando um tempo valioso ali para não sair do lugar, né? E está correndo na esteira, ou realmente aqueles resultados estão dizendo para você, isso aqui não é para você. Se você está fazendo day trade, se você está fazendo opções, se você está fazendo algo que você está buscando uma adrenalina, você está buscando um vício, você está buscando ligações nos seus neurotransmissores que talvez, se você for, sei lá, comer brigadeiro, vai dar a mesma sensação, né? Então, só que você não gasta tanto dinheiro, né? E você tem alguma dica para como reconhecer que aquele tipo de operação, por exemplo, day trade não é para mim, é olhando os resultados, é olhando o nível de nervosismo, você fica suando, tremendo, você não consegue ver mais nada. Que tipo de dica a gente pode observar no nosso comportamento e entender que o day trade não é para mim? Tá. Na verdade, a gente precisa entender alguns aspectos emocionais no sentido que o trader profissional, ele tem ansiedade, ele tem medo, ele tem impulsividade, ele tem paciência, ele tem todos esses sentimentos que qualquer outro trader tem. A questão é,
ele não transforma isso em comportamento. Essa é a chave da consistência. O quanto você transforma aquilo que você sente em comportamento, emoção, ação. Sentimento, emoção, ação, em ato. Então, eu estou impaciente. Vou fazer alguma coisa aqui. Não estou aguentando. Sabe, eu vou fazer alguma coisa aqui, mas você vai fazer alguma coisa aqui por quê? Então, uma forma da gente identificar isso, geralmente os pacientes caem pelo esgotamento. Então, o que acontece? Eles levaram tanta porra, como eles dizem, eu já levei tanta porrada que eu não aguento mais. E às vezes são pessoas com perfil, mas que já fez tanto errado que acabam se concluindo de que não tem perfil, mas elas têm. E uma forma é o quanto que você fica confortável com aquela atividade que você está fazendo. Porque, por exemplo, se me colocar numa sala para atender criança, não vai dar certo. Entende? Assim, então, às vezes, você está insistindo em algo que você não se sente confortável fazendo. Você está querendo fazer só por ego. Porque, não, agora eu tenho que fazer isso aqui dar certo porque virou desafio pessoal. Poxa, eu vou ter que atender criança porque é desafio pessoal meu. Agora, eu não dou jeito com criança. Eu tive experiências horríveis na faculdade atendendo criança. Pra quê? Nossa, sério, eles batem na sala? Eles batem e você não pode revidar. Aqueles. Que é a criança. Interessante. E então, assim, o quanto que às vezes você realmente se identifica com aquilo, se permita outros contextos de mercado, porque tem gente que fala assim, não, enquanto eu não der certo do day trade, eu não vou nem olhar swing. Poxa, mas às vezes olhando para o swing, você vai identificar a sua chave para o day trade. Se permita, na faculdade a gente não faz estágio de um monte de coisa. Psicologia hospitalar, psicologia jurídica, psicologia de grupo, psicologia infantil, psicologia das deficiências. Eu fui trabalhar com psicologia de finanças comportamentais. Então, é você experimentar para você ver até o que você gosta e o que você não gosta. Então, essa questão do day trade, eu penso mais como uma identificação, porque se você escolheu por desafio pessoal, não vai dar certo. Já, porque agora eu vou fazer dar certo, isso porque eu já levei tanto stop porque virou desafio. Não, não faça isso. Você só vai se frustrar. Muito bom. Natália, agora eu queria perguntar para você algumas coisas que Pode perguntar. eu comento com os meninos e tenho comigo, né? Que nessa jornada a gente aprende alguma coisinha e que, de uma forma empírica, obviamente, eu não estudei para isso, mas sempre a gente procura evitar. Por exemplo, a ansiedade, ela é um problema para o trade, né? Quando você entra no FOMO, né, você não quer ficar fora de jeito nenhum da festa, a festa está acabando, não tem mais nada, você quer entrar lá porque você quer entrar Você quer na falar festa. que foi. Uhum. Você tem euforia por resultados anteriores, te cria uma ansiedade de repetir aquele resultado, você vai e acaba aquela ansiedade te prejudica na leitura do dia atual, né? Então, o dia anterior foi eufórico, você fez lá um monte de pontos, fez um dia espetacular, fez um dia de ganho, e aí você quer repetir, porque você quer sentir aquilo que você sentiu no dia anterior. Isso também gera uma ansiedade grande. Sim. E o sofrimento, né, de você, quando você tem um resultado ruim, no outro dia você sofre, ou você quer recuperar aquele resultado dobrando a mão, ou você fica com medo de clicar, está passando na sua cara. A ansiedade, esse tipo de comportamento, ele gera ansiedade realmente? Ou você vê algum outro traço que gere ansiedade? Como é que a gente lida com o FOMO? Como é que a gente lida com a ansiedade para você esperar? Porque nem sempre... Hoje, por exemplo, teve um menino que me mandou... Você entrou por quê? Porque a barra estava grande lá, mas daí você tomou um... Ele falou para mim o seguinte, eu tomei um stop, eu tomei um violino na entrada da compra. Tá, vamos analisar a compra. Era o momento da compra aí? Na verdade, olhando agora, eu entrei por FOMO. Falei, tá vendo?
Uhum. Então, a questão não foi violino, a questão não foi aonde você posicionou o stop, a questão foi uma entrada errada, porque você não queria perder o movimento. E era só esperar, tanto é que depois eu fiquei muito feliz, porque ele me disse, peguei 315 pontos, recuperei, mas por quê? Porque ele esperou exatamente o ponto de outra entrada, né? Ele rompeu, fez um pullbackzinho e seguiu indo embora. E ele acabou pegando. Só que depois eu perguntei para ele também, enfim, isso também já não é o caso, mas eu quero entender dessa ansiedade do FOMO. Como é que a gente evita o FOMO? Tá. Como que a gente evita o FOMO? A gente precisa ter. Lembra que eu falei para vocês da questão do pensamento? Os pensamentos, eles precisam convencer vocês no seguinte sentido, de trazer os sentimentos que vocês estão querendo. Se você tem ansiedade, de que forma você pode pensar para conseguir trabalhar a ansiedade? Não é não sentir ansiedade. Até porque os nossos sentimentos, eles servem como fantásticos indicadores. Não sei se eu poderia citar o exemplo, mas eu tenho acredito que eu posso. O Lucas, que ele está aqui no grupo, ele foi alguém que entendeu isso de uma forma muito bacana, de quando ele está com vontade de clicar, provavelmente eu estou encaminhando para um rompimento, porque o impulso, ele vem como uma característica do rompimento. O medo de perder a operação, será que não está acontecendo uma absorção ali? Então, ao invés de você problematizar tudo o que você sente, traga isso para um contexto de mercado. Se a gente tem médias indicando tendência, se você tem indicadores que sinalizam para a gente tendência, ou seja lá o que está acontecendo, os seus sentimentos também indicam o que está acontecendo. Ai, o Lucas, biofeedback, isso. Os seus sentimentos também vão indicar o que está acontecendo no mercado. É por isso que a autopercepção ela é extremamente importante. Se você sabe o que você está sentindo e que contexto de mercado aquele sentimento está associado, você consegue mais um filtro para você poder operar. E essa questão do FOMO, para falar dos pensamentos que são responsáveis pela nossa ansiedade, por essa questão de perder operação, a gente precisa ir lá para a padaria para entender o conceito de oportunidade. Oi, diga. Tortura, né? Sacanagem, pô. Oh, essa hora eu não jantei, eu faço jejum intermitente, eu não comi nada até agora. Eu Tá comi bom, um vai. tostec com um bolo desse, mas vamos lá. Ó. Meu Deus. O que vocês precisam entender? Imagina que você aí é uma pessoa que ama bolo de chocolate, é a sua vida, e você não gosta de bolo de pistache. Te dá azia, você fica rotando depois, você fica incomodado. Aí você chega na padaria, o padeiro vira para você e fala assim: Ô Márcio, vou dar um exemplo com você. Ô Márcio, acabou de sair aquele bolo de pistache quentinho, com cobertura, tá fresquinho, você vai querer? Você vai virar e falar assim: poxa, valeu, obrigado, não quero, não me dá azia, eu não sou muito fã de pistache. Você fica triste porque você recusou o bolo de pistache, que te faz mal? Depende Não. do contexto do horário. Se for agora, eu vou ficar muito triste. Se você... Provavelmente, vamos pegar uma assertividade aí, de 87% das vezes, você não vai ficar mal de ter recusado o bolo de pistache. Só que, se você chega na padaria e ele vira para você e fala assim: poxa, Márcio, olha aqui, hoje saiu aquele bolo de chocolate quentinho, com cobertura, tem frutinha em cima, você vai querer? Você, poxa, chocolate, meu favorito. Aí você vai aceitar. O mercado financeiro é a mesma coisa. Ele te oferece bolo de chocolate, bolo de pistache, bolo de laranja, bolo de fubá, bolo de cenoura. Mas qual constitui uma oportunidade? Qual que você fica mais feliz comendo? Não é chocolate? Então você vai esperar o bolo de chocolate sair. Por que você vai comer um bolo que te dá azia? Por que você vai fazer uma operação que te dá ansiedade? Por que você vai fazer uma operação que você fica vulnerável? Por que você vai fazer uma operação que te deixa tira a sua tranquilidade? É a mesma coisa.
Se você entende o que operação configura para você uma oportunidade, o que é o FOMO? Se não chegou, se o bolo não terminou de assar, não tem uma operação ali. Você tem uma idealização de possível trade, mas não existe um trade enquanto você não tiver a confirmação. Não existe bolo enquanto ele não assar, senão só tem a massa. Eu tenho uma massa de bolo, eu não tenho o bolo. Pronto. Então, como que vocês precisam pensar quando você tem ansiedade, quando você está lá no mercado? Onde que vai ser um potencial de acerto para mim? Onde que constitui o meu melhor trade? Que região, que entrada é melhor para mim? Que stop é melhor para mim? E aí é se responsabilizar, gente, no sentido de você reconhecer qual que é o seu sabor favorito. Eu não vou comer bolo de pistache, eu não gosto. Agora eu amo bolo de chocolate. E dificilmente não vai ter na padaria um bolo de chocolate, entendeu? Dificilmente não vai ter o bolo que você gosta de comer. E o dia que não tiver, ok, você ficou sem azia. Você não vai comer algo que você não gosta. Você não vai fazer uma operação que não é do seu perfil. Geralmente, meu público é masculino. Além do exemplo do bolo, eu trago para eles o exemplo de mulher. Você está numa festa, tem um monte de mulher. Todas te agradam? Não. Tem algumas mulheres com certas características que fazem com que você se aproxime e queira trocar uma ideia ali e conversar. Só porque tem 300 mulheres disponíveis, as 300 te agradam? Não. É a mesma coisa com o mercado. Se tem 20 operações disponíveis para você no período de 1 hora, dificilmente 20 vão te agradar. Então, é você trazer esse tipo de referência do que é que você fica bem operando. O Senão problema você é entra eu só agradar alguma mulher, né? Não é assim também, né? O mercado é muito chato comigo. Então, vamos voltar, vamos ficar no bolo mesmo. ficando bolo. Então, assim, gente, é uma questão de... O mercado também é um pouco de trabalho braçal. Pega a sua operação, anota qual que era o contexto de entrada ali, qual que era o... Por que que você entrou, por que que você saiu, qual que era o tamanho do seu stop, qual que era o tamanho do seu alvo, justamente para você conseguir cada vez mais reconhecer essas suas oportunidades. Porque é o que eu estava falando lá no começo. Você não hesita em tudo, você não fica extremamente ansioso em tudo, você não tem dia de fúria em todas as operações. A partir do momento que você estrutura seus pensamentos, a sua perspectiva frente ao mercado, você estrutura também os seus resultados. Pensamentos geram resultados. Tem um outro comentário no chat aqui que realmente faz sentido. O problema é você gostar de tudo quanto é bolo, né? Qualquer operação você quer entrar lá e clicar. Eu acho que isso vai de encontro a um pouco de expectativa e de saciedade, né? Se você comer um bolo de chocolate, provavelmente você vai ficar satisfeito com aquilo e aquilo já é energia suficiente, porque no final do dia você está comendo um bolo por conta de sobrevivência, que é o que nós falamos, né? Uhum. Então você não precisa comer o bolo inteiro para ficar 3 dias depois sem comer. Você vai ter um problema sério em relação a querer todas as operações. Uhum. Então, por isso que, ao invés da gente usar a forma subjetiva de escolher bolo, de escolher operações, a gente tenta usar de uma forma objetiva, porque o mercado já é caótico o suficiente, não precisa a gente introduzir os nossos problemas para se matar no mercado, né? Sim, e a gula é um problema também, né? Exatamente. A Eu gula, assim como o overtrading, é um problema sério. Sim, né? eu achei até interessante aqui que o Christian colocou. Fui ensinado assim, na pior a gente fala que não prefere, mas recusar nunca. Tá, mas isso é seu ou você foi aprendido? Porque você falou assim, ó, fui ensinado assim. Então isso não é seu, você aprendeu a recusar coisas, na verdade, você aprendeu a não recusar coisas que te fazem mal. Então um trade faz mal, ele te pune, você aceita porque ele te pune. Toma,
Toma, é bom o animador de chat falar. Eu acho maravilhoso. Não, mas sabe por Agora, quê? Ai, mas sabe por que que isso é interessante? Porque a quantidade de pacientes que fazem trades para se punir é muito grande. Erram de propósito porque não conseguiram fazer aquilo que eles queriam. Não conseguiram, por exemplo, o paciente que eu atendi hoje. Se ele stop, vamos supor, ele entrou adiantado. O trade, ele tem uma questão com a perfeição muito grande. Se o trade voltou 50 pontos contra, ele vai no alvo, mas o segundo trade ele entra em qualquer lugar. Não, o anterior não estava perfeito, ele vai e entrega. Então, isso é muito interessante, a questão da punição, Christian. Espero que você não tenha se ofendido com o que não, ele não ofendeu, fica tenha falado. tranquila. Não, ele não ofendeu, fica tranquilo. Com o que eu falei, porque assim, geralmente, antigamente, a gente apanhava dos pais, cinta, vara e tudo mais. E geralmente eles falavam o quê? Eu estou batendo para você aprender, isso é para o seu bem. Então as pessoas associaram o quê? A punição é para o bem delas. Entende? Onde que Jesus. vai? Gente, é lindo. É Vai lindo. vendo aí, Márcio. Lindo, Vai vendo. lindo é o mercado, Natália. Lindo é o mercado que você analisa, você pega o tático. O tático é a sua esposa. Ou você está errado ou ela está certa. O tático é lindo. Gente. Que bom que eu sou esposa, né? Vou falar pro João. Falei, ó, o Márcio tá te mandando. Meu Deus. Mas agora falando. É que eu tô falando assim, gente, obviamente, de uma forma extrema para vocês conseguirem visualizar. Na consulta não aparece assim. Não, Então, na consulta às é vezes pior, é aparece óbvio. tão direto, sabe? Mas o que eu tô trazendo para vocês foram casos extremos de, ó, isso aconteceu por conta disso. Então, reflete, será que você não tem, de certa forma, um aspecto parecido? Tô levando Ô, uma Natália, surra de vamos fazer uma brincadeira aqui, que a gente já está Oi, uma vamos. hora de live. Vamos fazer um Traders Anônimo aqui? Vamos fazer uma roda? Vamos, fiquem à vontade, gente. Pode perguntar, eu tô Eu quero livre. pegar o Christian, pedir para ele abrir o microfone, por favor, Christian. E queria que você comentasse, queria que você contasse um pouco assim do. Cadê o Christian? Ele não saiu, né? Tô aqui. Aí. Eu queria que você dividisse com o grupo um problema de trade que você tem. De trade. Não vamos. Não é mais as 300 meninas da balada? Não, as 300 meninas da balada não. Nós dois somos casados e muito bem casados, a gente respeita demais o nosso tático. Então, o tático está comprado. Então, começa aí. Conta alguma coisa para ver se a Natália tem alguma dica ou alguma. Até para o grupo, a gente vai se identificar. Tá. O que eu tenho percebido até agora, acompanhando as aulas, o meu maior problema é o método, a organização. Eu faço muito. Ontem eu não operei, porque eu fiquei olhando estratégico, tático, operacional, e eu passei o dia inteiro namorando as telas e não fiz porra nenhuma. Tá. Hoje eu fui no feeling, fiz minha meta de ontem e hoje. Então, assim, vai ser muito interessante quando chegar a hora de colocar no Excel tudo que passa na minha cabeça na hora que eu opero, porque eu faço, dá certo, mas eu não sei explicar. Não consigo olhar os 3 gráficos, blá, blá, blá. Eu olho 15, 5, pau no gato e funciona, mas talvez eu esteja dando sorte só. Posso comentar? Mas o meu principal problema é isso, é o método. Pode, já me esculachou mesmo, tudo bem. Depois você marca um horário aí para bolo. Depois marca o horário para eu consertar. Se amanhã eu não apareço. Ela está criando uma Se amanhã não aparecer no chat, já sabem, né, meu? O Christian, 12º andar aqui, pá. O Christian, ela está Fui criando dar uma volta pela necessidade. Você entendeu? Não, ela está criando necessidade para consertar.
Daqui a pouco ela fala, quer ficar curado? Arrasta para cima. Gente do céu, vocês vão tudo pro inferno. Tá vendo? Vai escolher para fazer live para Vocês esse são povo. tristes. Então, vamos lá, ó. Na verdade, Christian, o que a gente precisaria pensar? Numa questão de mais objetividade para os seus trades. Então, geralmente, o que acontece? Se tem um operacional que ele necessita de um pouco mais de informação para a tomada de decisão, então, 3 gráficos, alguma confluência de médias, figuras, tudo isso precisa de um planejamento prévio de o que você vai fazer. Inicialmente, é interessante que a gente estruture as nossas operações até antes de operar, para você ter uma forma objetiva de conseguir fazer aquele seu trade. Eu trouxe 2 atividades que eu passo para os pacientes, justamente para conseguir trazer essa objetividade. Eu queria passar para o pessoal também, e acredito que vai ajudar bastante. É tanto a demanda do Christian, de identificar qual é a minha melhor operação, identificar qual que é meu risco-retorno, qual que é a minha tolerância ao risco, para você conseguir fazer e filtrar melhor as suas operações. Então, vamos lá. Ó. Depois eu vou passar para você, Márcio, essas planilhas. Aqui é só um print para depois você passar para o pessoal. Então, gente, o que nós precisamos pensar aqui? Cadê? Aí, tá. Vocês estão vendo essa tabela aqui? Qual que é o exercício? Você Sim. vai selecionar o mês que você operou melhor e vai colocar as 5 melhores operações. Como que eu vou identificar minhas 5 melhores operações? São as suas operações com maiores MEPs e menores MENs, que foram aqui, andaram mais a seu favor e que vieram menos contra. É importante que essas melhores operações não embarque operações com médio para trás, porque você vai ter um MEP enorme, com MEN bom também, mas você vai ter feito errado, vai ser uma tentativa de salvar a sua operação, a não ser que dentro da sua técnica tenha um trabalho por região, aí sim, mas se foi operação de tentar salvar, deu certo, ficou com o MEN grande, o MEP grande, não é para você colocar. Então, você vai pôr data da operação. Então, vamos supor, 24 de agosto de 2020. Hora da operação, 9h15. MEP, 10 pontos. MEN, 5 pontos. Resultado da operação, 8 pontos. Vamos supor, no caso do dólar. Característica do trade. Você vai lá no replay. Você vai no dia 24 de agosto, às 9h15, e você vai olhar qual que era o contexto de mercado que fez com que você entrasse naquela operação. Era uma absorção? Era um rompimento? Era um topo duplo? Era um pivô? Era um pullback? O que é que aconteceu? Quais eram os filtros e critérios que você utilizou para entrar naquela operação? A mesma coisa você faz com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta. Depois, você vai para as suas operações com mais dificuldade, que foram as suas operações de stop, que foram com menores MEPs e maiores MENs. Então, as operações que andaram menos a seu favor e foram mais contra. Mesma coisa, data da operação, horário da operação, MEP, MEN, o resultado e a característica do trade. Por que você estopou? O que aconteceu? Vamos supor que aqui dê tudo pullback, ó, pullback, vamos supor, pullback, topo duplo. Topo duplo, pivô. Aí aqui vai dar exaustão, sei lá, contra-tendência, ou vai dar tudo diferente, ou vai dar tudo igual, porque você comete os mesmos erros. Pensando no bolo de chocolate, seu bolo de chocolate está onde? Seu bolo de chocolate está aqui. Então, as operações que constituem maior chance de você acertar estão aqui, porque são as que você acerta. Quais são as operações que você tem mais chance de errar? São essas daqui, porque já está nos seus dados. Feito isso, analisou, você vai fazer um estudo pré-mercado. Então, antes do mercado abrir, você marca suas regiões, você faz seus estudos, você tem o estudo macro, você tem o estudo para
possível tendência, tudo mais, você faz aquela sua referência e você vai colocar nessa atividade aqui. O que é essa atividade pré-mercado? São as possíveis regiões que você gostaria de operar no dia, não necessariamente nessa ordem, então você vai escolher 5. O que você gostaria de fazer nessa região? Vamos supor, na região do 5353, eu gostaria de fazer uma compra. Então, você põe lá, primeira operação do dia, se ele chegar nessa região, do 5353, eu gostaria de comprar com o meu stop no 5323. Vamos supor, stop de 10 pontos. Onde que estaria o meu gain? No 5363. Quais são os filtros e critérios para eu entrar nessa operação? Por exemplo, rompimento de pivô mais absorção e volume. Não sei como, isso vai depender do... No caso do meu operacional, seria FIBO de 76,4, que foi hoje, mais média de 200, mais estocástico lento. Esse foi o meu operacional da compra do 5353 que deu hoje no dólar. Meu operacional. Então, região 2. O que você quer fazer? Eu gostaria, se chegar aqui, para mim, é uma região de venda. E nisso você vai trazendo quais são os seus critérios que estão aqui, na característica do seu trade. É uma forma de você deixar mais objetivo as suas operações. Tem aí 2 atividades para vocês. Eu vou passar para o Márcio depois, para ele encaminhar para vocês. Porque assim, gente, no ambiente no ambiente de... Ai, você viu? No ambiente... No ambiente de contexto variável, é importante que a gente traga o máximo de objetividade possível para poder fazer as nossas operações. Tá? Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Gente, fica à vontade, eu tô super... Eu quero outro depoimento agora, só que eu não vou escolher porque o Christian, eu sei que ele consegue lidar comigo. Agora, se eu apertar entendi. outro, aí eu não sei. E o Lucas, ele está acostumado, o Lucas eu vou deixar para o fechamento. O Anderson está na linha, não? Não está, então nem vamos fazer a pergunta, porque a Natália tem 25 anos de idade, então provavelmente ela tem que chamar a Natália de 45 para falar com ela hoje, né? Então não vem ao caso. Alguém quer dar um depoimento, quer dizer... Alguém quer fazer uma pergunta? Isso, a dificuldade que tem no mercado. Qualquer coisa, se quiser me mandar... Se qualquer coisa quiserem mandar aqui em privado no chat, eu leio, não falo o nome e respondo. Sem problema nenhum também. Mas eu falo o nome. Eu tenho a mania de trocar as ordens. Ordem que você fala de, por exemplo, é compra, você vende? Não, Job Lee. Quem que é Job Lee? Abre o microfone e fala. Isso. Isso, sempre. De trocar as ordens. Compra e venda. Tá. Primeiro, você boleta pelo gráfico ou você boleta pelo DOM? Tá sem microfone. Sem problema. Tá, você boleta pelo gráfico. Às vezes você erra na hora das teclas mesmo. Às vezes, se você conseguir colocar um super DOM do lado, fica mais fácil com que você visualize o posicionamento das suas ordens. Natália, então, eu acho que é emocional isso, não deve ser operacional, não. Certo, o Jobs Lee? É que também acho que é emocional. Tá. Então, a gente precisaria pensar naquilo que eu falei para você. Quais são reflita sobre quais são as referências de pessoa com dinheiro para você e o porquê que você quer o mercado financeiro. Você quer a consistência para você, para realizar os seus sonhos, as suas vontades, a sua liberdade, ou você está
procurando o mercado como uma possibilidade financeira para você salvar alguém que você gosta. Sabe? Então, por exemplo, eu gostaria muito de tirar. Eu tenho um paciente que ele tem muita ansiedade para dar certo no mercado, porque o irmão é usuário de droga e ele quer tirar a mãe de dentro de casa, porque o irmão bate na mãe por conta de droga. Então, o que a gente precisa entender? Até que ponto alguns objetivos que você tem não são para você. Enquanto você não trouxer o mercado como algo pessoal, de pelanca do lobo. Oi? Isso começou depois de um ataque de pelanca do lobo. Wall Street, depois disso, erro sempre na. O que é Sabe o que ataque de pelanca? eu acho que é tipo um nervoso. Isso eu conheço do filme das Branquelas. É tipo um. Do lobo ou. Deve ser do melhor não, André Machado. mas como essa live vai. Eu acho que. Aí eu não gostaria de tocar nesse assunto, porque pode ser que Tá. precise ser tratado de forma privada, e como essa live vai para YouTube, essas coisas, é legal. Se você já consegue, eu estou falando para o Jobs Lee, né? Se você já consegue identificar alguma coisa, faça um paralelo, né, de quando começou, de quando. E se você já entende isso, já está na hora de tratar esse emocional e começar a acertar a ordem que deve ser a partir das suas análises, tá bom? Que mais? Quanto um plano de trade pode proteger o teu emocional? O Márcio Ber está te perguntando. Tá. Quanto de porcentagem um plano de trade pode proteger o seu operacional? Olha, depende do quanto você se convence do seu plano de trade. Emocional, no caso, não é operacional. Quanto do plano de trade salva do emocional? Quanto o plano de trade... Assim, Natália, é assim, ó, imagina que você tem estruturado um plano de trade. Tá. Se você tem esse plano de trade, isso ajuda você a dominar o seu emocional ou não? Muito. O quanto disso, isso, eu acho que é isso que ele quer entender. Tá, ajuda aí muito você estruturar o seu emocional, porque você traz referências para você, você traz objetividade. Num ambiente em que você precisa reagir o mais rápido possível e não dá tempo de você pensar sobre, é importante que você já tenha... Gente, o que é preparação? É uma pré-ação de algo. Você pensou previamente como você iria atuar ali. Quando você faz um plano de trade, você pensou previamente como você iria fazer. E ocupando a sua mente com essa referência de como irei atuar no mercado hoje, e é uma pergunta interessantíssima que vocês façam todo dia antes de operar, de como eu vou fazer. Porque geralmente a pessoa fica, e se voltar contra? E se estopar? E se eu não respeitar meu gerenciamento? E se pega o e se você estopar, como que eu vou fazer caso eu estope? Como eu vou operar caso o mercado venha contra? Como eu vou operar até o meu alvo? Traga uma palavra que vai te auxiliar. Então, o plano de trade, ele traz isso, ele traz um auxílio. Se você estiver me perguntando no quesito de porcentagem, eu diria uns 60%, 65% aí. O plano de trade. Natália, eu tenho uma pergunta baseada no que me pediram aqui, mas é legal, eu acho, porque tem a ver com emocional isso. Uhum. O que você sugere para que a pessoa aumente a mão? Ou seja, a gente começa com 1, 2 contratos e quer chegar a um financeiro legal de 50 contratos, 100 contratos. Como é que você sugere que a gente aumente a mão? Tá, a gente vai precisar pensar, na verdade, primeiro no operacional. Se você faz um operacional com parcial, é interessante que a gente sempre aumente de forma par. Se você não faz parcial, a gente aumenta de 1 em 1. O que é aumentar a mão? Não é você ir de 5 para 10.
de 10 para 25, de 25 para 50. Você vai de 1 para 2. E não é que você vai dobrar a mão, você vai adicionar um contrato. Tragam sempre uma forma de tranquilizar vocês. Porque você vai de 1 para 2, nossa, mas eu dobrei a mão, meu stop é dobrado, meu ganho é dobrado. Eu coloquei mais um. De 2 para 3, de 3 para 4. Você aumenta a mão de forma gradual, é literalmente aos pouquinhos. Você não vai operar de 5 para 10, você vai ter um salto muito grande. Você vai também dobrar a mão como uma referência de 1 para 2, dobrei a mão, mas é totalmente diferente o impacto disso em você. Então, de que forma você faria esse exercício? Intercalado. Toda vez que você faz uma mudança de mão, você acaba gerando mais, você exige mais do seu emocional. Então, eu não recomendo que seja feito em uma segunda-feira, igual na dieta, começo dieta na segunda. Não, na segunda eu aumento a mão. Você vai escolher um dia na semana para você pôr um contrato a mais, para você perceber como que você está se sentindo. Nossa, eu operei com esse um contrato a mais, fiquei tranquilo. Na semana seguinte, duas vezes na semana, que não seja repetido, então você intercala. Por exemplo, você vai segunda e quarta, ou você vai terça e quinta, ou você vai quarta e sexta, com a mão maior. Depois, na próxima semana, você põe mais um dia na semana. Então, você vai 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Depois, você vai 4 vezes na semana. Você não vai de um dia para o outro com a mão maior. Porque o que acontece? Você vai exigir do seu emocional. Lembra da tolerância, do combustível. Ele vai lá em cima. Aí você tem que fazer uma operação no dia seguinte, se ainda tem resquícios de estresse daquela operação a mais. Qual que vai ser a chance de você performar mal no dia seguinte? Alta. Então, o que a gente faz? Você volta para sua zona de conforto, porque aí você vai abaixar seu estresse. Aí você vai de novo no dia seguinte, você aumenta. Depois você diminui. Você vai aos pouquinhos se colocando. É igual entrar na piscina. Molha o pé, você molha até o joelho, joga água nos braços, vai um pouquinho. Você não vai dar um choque térmico ali com tudo. Então, dessa forma bem pequena, de 1 em 1, caso você não faça parcial. Se você faz, vai de 2 em 2, para você manter a mesma estratégia e de forma alternada. Não comece em uma segunda-feira. Muito bem. Tá? Pergunta, só para complementar. O plano prévio, se acaso o mercado não cumprir, não pode gerar frustração? Então, Eu gostaria de responder pode. só a parte, assim, pro golfe, né? Uhum. Vai gerar frustração e o mercado vai contra você, você vai tomar loss. Só isso, agora a Natália pode falar. Vai gerar frustração, mas a questão é, você não perdeu dinheiro. Gente, é essa a questão. Gerou frustração? Sim, mas você vai transformar sua frustração em um comportamento? Se você escolheu 5 regiões, o mercado não foi em nenhuma região sua, aquele dia constitui uma oportunidade para você, é melhor você estar fora do que você ficar levando stop. Então, pensa também no potencial do dia para a sua assertividade. Então, olha, não foi. Eu já levei, por exemplo, eu gosto de utilizar a referência do stop como alarme para os pacientes. O que é o stop? É a limitação do seu raciocínio. Até ali você tem aquela estratégia. A partir dali, é outro raciocínio. Então, se você no dia levou 2 stops, a questão é, primeiro stop, o que eu posso fazer diferente nas operações seguintes? Eu errei a operação? Foi uma operação errada? Ou foi uma operação que deu errado? Primeira coisa, você tem que caracterizar o seu erro. Porque senão você vai jogar, sabe, jogar água do bebê com o banho, água com o bebê junto do banho? Já ouviu essa expressão? Acho que já. Minha mãe deve ter feito isso comigo. De você colocar tudo em um único potinho e falar, poxa, deu errado, você se responsabiliza por aquilo. Então, primeiro, você errou no seu trade? Se não, você entrou certo, você colocou um stop certo, você colocou um alvo certo, foi uma operação que deu errado. Agora, se você fez tudo errado, é uma operação errada, tá? Então, essa questão do stop, é importante a gente analisar
a partir disso, caracterizei o meu stop. Foi uma operação que deu errado? Por que que deu errado? Foi volatilidade? Será que existe uma forma da operação seguinte eu conseguir compensar essa volatilidade? Eu deixaria o meu stop um pouco maior? Eu entraria numa outra configuração de operação? Como que eu poderia me conduzir utilizando da ficha técnica que o mercado me deu no primeiro stop para poder organizar a minha segunda operação? Então, a gente vai... Geralmente, eu particularmente falando do meu operacional, eu não mexo no stop, eu mexo na minha entrada. Então, se eu vou fazer uma entrada no 50, com o stop no 40 e me estopou violinada no 40, na próxima operação, se eu tiver uma entrada no 60, eu vou entrar no 57. Mesmo que eu fique fora, mas eu prefiro entrar um pouco para baixo, no caso de compra, por causa daquela rompida, para tentar não levar uma outra violinada. Essa é a forma com que eu trabalho a minha referência de stop no meu operacional. Então, Ok. não sei se deu para... Alguém mais, gente, quer dividir alguma história, alguma dificuldade emocional para a gente poder falar? Ou podemos encerrar quase 1h30 de live? Obrigado, Elgolf, por fazer a pergunta. Alguém Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, eu deixei para o final, porque geralmente toda live eu estou falando alguma coisa, né? Mas só dar o meu depoimento. Primeiro, agradecer a Natália aí por ter aceitado o convite. Eu acho que todo mundo gostou bastante. E a gente viu que o jogo vai um pouquinho mais fundo do que a gente imagina, né? Eu faço acompanhamento com a Natália, já tem mais de um ano, né? E eu sempre sou muito grato a ela, porque foi algo absurdamente transformador, assim. Transformador de questão mesmo de virada de chave. Porque a técnica estava lá, mas o emocional não estava, e quando o emocional começou a melhorar um pouco, as coisas, né, resolveram. E eu acho que ela ensina uma coisa que eu acho muito importante, no sentido de que a gente sempre brinca, né, nas sessões, que assim, o emocional não é o problema, né? Muita gente fala assim, meu problema é emocional. O emocional, ele é uma característica humana, né? Ele é algo que existe e que sempre vai estar ali. O problema é o emocional desequilibrado. O problema é o emocional fora do lugar, o emocional, né, te fazendo se punir. E eu acho que isso é algo que, quando ela fala, ela traz, eu acho interessante, né? De a gente não brigar com o emocional, mas simplesmente entender como ele funciona, e entendendo como ele funciona, a gente usa ele como uma arma para o trading, assim, né? Então, eu acho que é algo muito, muito legal esse trabalho que ela faz, eu sou muito grato a ela sabe disso. E também, a cada mudança de estágio, digamos assim, não é que chega uma hora que tudo fica perfeito, né, Márcio? Eu acho que você pode falar isso, tanto tempo de mercado que você tem. A cada mudança de estágio surge uma nova dificuldade, surge um novo dilema, digamos assim, algo a ser superado, né? E aí o trabalho dela ajuda muito nisso, muito. Eu, falando por experiência pessoal, é algo fantástico. E eu acho que é isso, assim, eu costumo brincar que um trader hoje, com o mercado competitivo que a gente está tendo, com a dificuldade de mercado que a gente está tendo, eu acho que um trader que assim, eu entendo que cada um tem a sua situação, mas eu acho que um trader que não procura um acompanhamento, não procura se entender e compreender melhor, é como se fosse um atleta que não tem um fisioterapeuta, por exemplo. Né? É algo que não é uma coisa que você resolve para sempre, você está sempre precisando balizar, você está sempre precisando calibrar o seu emocional, e isso o trabalho dela ajuda muito. Então, só tenho a agradecer pela apresentação e também por toda a dedicação de sempre. E assim, estou falando que para mim foi algo realmente transformador. Então, se alguém estiver pensando, até falo que pode procurar ela, porque realmente é algo que é uma experiência totalmente transformadora, assim, enquanto trader. Excelente. Vai fazer eu chorar, algo... tá? mas é para chorar mesmo, porque é um negócio que é muito bem notado. O Lucas, ele tem uma inteligência bem acima da média, né? Então é fácil trabalhar com ele. Mas ele notar a questão de você... Não dá para você evitar um sentimento, uma emoção. Não dá. Mas você pode aprender a trabalhar com ansiedade, você pode aprender a trabalhar com a raiva, você pode canalizar uma energia que você tenha quando você está furioso para algo que exija força e explosão. Você pode, né, quando você está
mais down, quando você está mais tranquilo, assim, você pode canalizar aquilo para você realizar algum tipo de atividade que necessite mais foco, mais concentração, né? Então, Márcio, só isso perdão, é fantástico. o Reiser falou que quer falar uma coisa aqui. Eu vou chamar ele. Fala, Reiser. Pessoal, boa noite. Oi, boa noite. O Lucas acabou falando, eu estava ali com a família ali, escutando, né? E aí, tem que dar minha participação também. O Márcio fez 3 convites aí, eu acho que tenho boas histórias aí para contar, mas dado o tempo da live, vou ser bem rápido. E o Lucas resumiu perfeitamente aí o que eu trabalho que a Natália faz. Tá? Eu sou paciente da Natália também. Fizemos hoje, inclusive, a terceira sessão, né? Terceira consulta com ela. O Lucas que me indicou, durante um bate-papo que eu tive com o Lucas no ano passado, ele me recomendou. Eu acho que é importantíssimo a gente se conhecer, né? Nesse ponto, eu acho que o impacto nessa vida louca de trader, ele é fantástico, ele é muito significativo. Eu costumo falar o seguinte, que eu entrei no mercado pela porta VIP, né? Porque eu entrei no mercado em abril, né? Porque março eu fui colocado de home office, eu sou do grupo de risco dessa pandemia. Entrei no mercado pela segunda tentativa, a minha esposa é médica, pela segunda tentativa para me fugir de uma possível depressão. Eu sou gestor de uma equipe de quase 100 pessoas e tenho uma vida muito agitada. E quando eu fui para o home office, eu me vi fechado numa salinha no escritório da minha casa. E eu tive que me reencontrar. E isso começou a me afetar. E aí eu comecei a estudar alguma coisa para me envolver. E aí fui estudar mercado, depois de assistir as 4 temporadas de La Casa de Papel em uma semana, sem dormir de noite. Preocupação com essa pandemia. O Márcio sabe todas as histórias aí com detalhe. E então, nesses 10 meses aí, fiz muito dinheiro, perdi muito dinheiro, estudei bastante e tal, só que chegou num dado momento onde que o emocional não acompanhou a técnica, né? Não acompanhou. E nesse mundo aí que eu encontrei, que eu ainda estou bem pequenininho nele, né? Vejo aí as coisas fantásticas aí, o diário que o Cláudio monta, que o Márcio monta, as análises que o Lucas monta, a visão, né? E a gente consegue perceber, fiz boas operações já nesse período, fiz um dezembro maravilhoso, entreguei 75% no último dia meu de operação. O Márcio colocou de castigo aí. Eu só voltei, estou voltando agora aos pouquinhos, bem pouquinho, bem devagarzinho, um contratinho e tal. E é muito importante a gente ver o tão quanto nossa vida particular, nossa vida profissional impacta, né? Como eu sou gestor, eu sempre tive a necessidade de liderar, sempre tive a necessidade de manter a razão, de estar com a razão, sempre tive a necessidade de carregar a equipe, porque você é o referencial, você é o cara que puxa o carro, você é o maestro que gerencia a banda, que faz a banda entrar no ritmo da sintonia. E o mercado é o contrário. O mercado é o contrário. Você que é obrigado a entrar na sintonia. E essa música muda muito rápido o tom, né? Tá em dó, de repente vai para sol, tá tocando rock, de repente toca forró, depois toca sertanejo, depois toca ópera. E não é você que lidera, não é você que coordena. Então, nesse exercício que a Natália passou aí, da tabelinha do MAP e do MEN, eu fiquei, bem dizer, 1 dia, 2 dias analisando, e eu não fiz eles. Não fiz eles. Quando eu consegui falar para ela, eu disse, Natália, eu não fiz. Ela, por que você não fez? E eu dei a seguinte resposta. Não fiz porque eu só fiz merda. Eu só fiz porcaria. Eu não fiz nada. Só para compartilhar, não é vangloriar nem nada, mas eu tive operações de 30 mil, passei o meu relatório inteiro para ela analisar. Teve um dia que eu fiz 30 mil reais, teve um dia que eu fiz 25 mil reais, mas no outro eu perdi 30, perdi 25, perdi. Eu conheci o Márcio através de um pedido de ajuda, né? Eu busquei a atenção dele, busquei a atenção do Caco no Twitter, com análise do Fibonacci. O John, que faz parte do grupo também, me falava do Fibonacci, e eu comecei a estudar, comecei a ler e tal. Consegui chamar a atenção do Márcio, ele me atendeu no Twitter, prontamente me ofereceu para conversar comigo.
E aí eu vi que, calma, as coisas não é tão assim, não é tão fácil. Então eu não consegui analisar o meu resultado de setembro, que foi um mês bom. Mas outubro e novembro, outubro e até a primeira semana de novembro, quando eu entrei no beta, foi onde que eu caí geral. Mas setembro, que foi maravilhoso, eu não consegui analisar. Porque eu não consegui entender o que eu fiz. Eu não consegui saber por que eu entrei em cada operação. Né? E aí, olhando com mais... E ela falou, não, você vai analisar. E aí eu continuei tentando. Olhando com mais carinho, eu vi que eu aprendi a fazer o médio para trás. Isso deu um resultado muito bom para mim em setembro. A tendência virou em outubro. O Márcio me mostrou isso analisando comigo. A tendência virou em outubro. Eu não consegui ver. Continuei fazendo médio para trás porque a minha referência de day trade era fazer médio para trás. E aí eu perdi bastante coisa e me afundei em outubro. Agora eu preciso desconstruir essa questão do médio para trás, porque se você faz médio para trás, você cancela seu stop. Né? E aí vai virando a bola de neve até que você é estopado pela corretora. Então, assim, só para colocar casos reais, aí tive aqueles casos de família, é normal, e eu estou tentando desconstruir o racer gestor. Desconstruir o racer que há 15 anos gerencia equipe, gerencia custo de OPEX, gerencia CAPEX, trabalha em multinacional. Para quê? Para tentar colocar o racer com o pé no chão, o racer tranquilo, que olha para 6 telas, e aquelas telas que dão a ordem para ele. Aquelas telas que ditam o ritmo. E ele tem que entrar no ritmo. Se ele quer tocar, ele que entre no ritmo. Se ele entrar errado, ele vai ser tirado da banda. Então, essa é a analogia que eu faço. Então, obrigado, Lucas, por ter indicado a Natália. Obrigado, Natália, por ter aceitado. Eu já mostrei para ela que ela está com um desafio ferrado comigo. Tá? Todas essas oportunidades que o mercado deu para nós aí semana passada, lindas entradas, né? Eu não entrei em nenhuma, graças a Deus me segurei e tal. Tive algumas decepções. Só que se a gente quer se manter no mercado, a gente tem que reconhecer que a gente é o elo bem fraquinho. Não existe esse negócio de sardinha tubarão, né? Agora, você ser a sardinha da sardinha e você ser o elo mais fraco e perder para você, não dá, gente. Não dá. Então, eu estou vendo se day trade é para mim. Estou vendo se day trade é para mim. Talvez swing trade, né? Estou vendo se mercado é para mim. Porque se eu não conseguir zerar esse sentimento meu de provar que está certo, de sempre querer estar certo, de sempre querer liderar, entregar grandes projetos, manter boa performance, né? Sempre buscar uma PLR alta no final do ano, eu não vou conseguir me perpetuar no mercado. Então, eu estou estruturando meu plano de vida agora, dos próximos 5 anos. A Natália está me ajudando. Hoje, na nossa consulta de hoje, ela me deu um exercício de escrever e analisar os gaps que eu tenho de cada meta minha para os próximos anos. Eu estou vendo uma oportunidade enorme para mim ter a minha família 100% comigo, que antes eu era um workaholic. O Márcio já deu um depoimento fantástico semana passada, que eu assisti 3 vezes aquela live que ele falou semana passada para a gente lá. Assisti 3 vezes, até mandei ontem para ele lá. Eu me vejo naquele depoimento dele lá. Me vejo totalmente lá. Até conversei com o Márcio semana passada. Essas lives que o Gustavo, o Keppel e o Márcio estão proporcionando para a gente, está sendo muito bom, porque a gente está vendo pessoas como nós e as histórias se repetem. Tá? O Demetrio falou fantástico. Pô, eu sou dono de uma empresa. Né? O Lex, não, eu fiz o trabalho tal. Né? Tirando o Caco e o Didi, que já nasceram no mercado e perpetuaram no mercado 40 anos, todos nós temos as mesmas histórias. Né? Então, a desconstrução de crenças é que vai fazer a diferença. O Márcio era VP, era Vice President do Citibank. Ele teve que desconstruir e criar o Márcio, que vai ficar sentado numa cadeira, aquela cadeira feia que ele tinha antes. Ele comprou uma cadeira nova, né? Aí ele sentado na cadeira lá e fazendo trade. O Lucas agora, cara, tá mudando para São Paulo. Consegui acompanhar. O Lucas compartilhou comigo. Só não fala o nome ainda. Só não pode falar o nome ainda não. Tá? Não, e já tá bom também, né? Já fez a sua sessão aí também, já tá.
encerra aí já também, né? Para eu falar da minha cadeira, só porque minha cadeira rangia, né? Tá bom, Faustão, tá bom, Faustão. O Faustão já tomou a palavra já. Então, para fechar, gente, eu acho que a gente tem que realmente, a palavra humildade aí que o Márcio sempre fala para mim, fala para o Lucas bastante aí, a gente tem que ser humilde e tem que reconhecer, né? E a solidão que o Márcio coloca lá naquele mapa mind lá, dele lá do emocional, é muito ruim. É muito ruim depois que você vê o negócio, vê que você entrou errado, ou vê que você fez médio para trás e você afundou ali, ó. Você perdeu 3, 4 metas suas, né? Só para vocês terem noção, eu tinha feito de 1 em dezembro, de 1 eu consegui fazer 7,5. Eu perdi 4 desses 7,5. E eu recebi num dia de fúria, né? Num dia de fúria. De 1, eu fiz 7,5 em dezembro. E de 7,5, eu entreguei quase 5, sobrou 2. Nesse dia eu recebi Então, muito é o que a gente fala, né, Reis? A gente comentou sobre isso, ou seja, quanto tempo levou para construir o World Trade Center, né? E quanto tempo levou para destruir o World Trade Center. Então, a destruição ela é sempre mais rápida. Eu quero agradecer você pelo depoimento, pela coragem de falar isso em público, não é fácil, né? E eu tenho certeza absoluta que esse trabalho que você vai fazer, que você já faz com a Natália, e a coragem de dividir isso, de expor. Agora precisa ter atitude, né, certa, ouvir o áudio que eu gravei para você, da Meta, também faz bem, e brigadão, tá? Natália, eu também queria te agradecer demais, eu não quero estender muito essa live, senão fica mais de 1h30, fica complicado. Muito obrigado por ter falado com a gente de uma forma tão simples, um assunto tão complexo, né? O emocional, ele não é fácil de falar, admiro bastante você pela pouca idade, imagino tanto de estudo que você deve ter, né, o Noite Desafio aí, para poder chegar numa conclusão como essa, de trabalhar com um público tão complicado como é o trader, porque reúne, e é o que você falou, né, a questão de você estar numa plataforma, e essa plataforma ela catalisa o que você tem de bom e o que você tem de ruim, isso amplifica demais quando você faz operações, o day trade, isso aflora, e às vezes isso excede para a sua família, para o seu meio, para a sua saúde, inclusive, né? Se você somatizar isso e complica. Muito obrigado por ter dado essa aula que você deu, tá? Muito obrigada, Márcio. Quero agradecer novamente você, o Lucas, por ter conseguido me proporcionar essa experiência de estar aqui com vocês, conhecendo, Márcio, o seu trabalho, conhecendo o pessoal. E eu queria deixar aqui meus dados. Caso alguém queira fazer alguma pergunta e ficou com vergonha, tem o meu e-mail aqui, vocês fiquem à vontade para poder me mandar ali por e-mail a pergunta, ou também no chat do Instagram, tá aqui, psico.nataliagarcia. Qualquer coisa também, eu passo meu telefone para vocês me mandam áudio, a gente vai conversando. Quem tiver interesse sobre consulta, é lá no Instagram ou no e-mail também, para poder entrar em contato. E eu queria agradecer todo mundo aí que participou da live, que mandou perguntas. Estou super feliz de ter passado um pouquinho aí da noite com vocês. Foi muito gratificante. Só para lembrar, a Natália está fazendo parte do nosso grupo lá, então se vocês quiserem, marque a Natália no grupo e façam uma pergunta, ou provavelmente ela vai responder e aí vocês se acertam, tá ok? Gente, brigadão, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, gente. Tchau.